Bom, que foi no comecinho aqui ainda. Então, a gente vai falar aqui sobre negócio, missão, visão estratégica, que é um dos pontos mais importantes. A gente vai falar dessa análise SWOT, que é super famosa, né, que aí são as fraquezas, os pontos fortes, as oportunidades, as ameaças que envolvem um negócio, seja ele pequeno, médio, grande. Vamos falar de posicionamento estratégico da empresa também. Vamos falar da definição dos objetivos estratégicos, os planos de ação. Vamos falar sobre organização e estrutura também. E a gente vai ali no finalzinho resumir, tá? O primeiro momento desse livro, ele é um pouco mais robusto, tá? Ele é um pouco mais maçante, e no finalzinho ali ele dá uma aliviada, digamos assim, fica mais prático. Então, vamos começar aqui. Primeiro ponto é que o nosso objetivo, né, para entender essa questão do posicionamento estratégico, ele vai muito aqui, vai auxiliar o dirigente, que ele fala é o dono da empresa, né? No nosso caso, a gente é tudo uma eu presa, então ele vai auxiliar ali o empreendedor no desenvolvimento dessas habilidades, para planejar racionalmente e melhorar a competitividade empresarial, ou seja, vai te manter no mercado. Um planejamento estratégico, por mais simples que ele seja, ele é melhor do que nenhum, tá? Então, ele vai te manter no mercado, ele vai te dar ali poder de decisão. Então, nesse planejamento estratégico, você não precisa ter uma técnica ali altamente sofisticada, tá? Nem precisa de muita gente para conseguir fazer aquilo. Pelo contrário, o planejamento estratégico, ele vai ali ser uma atividade acessível a pequenas empresas. Então, no processo aqui de planejamento, né, no contexto da pequena empresa, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que como pensar nesse planejamento estratégico, ele não é algo super complexo. Ele, inclusive, é inerente ao ser humano. Quando a gente acorda, que a gente vai se arrumar para trabalhar, por exemplo, a gente observa o tempo. A gente observa se está quente, se está frio, a gente se prepara, né? Acho que vai chover, vou levar um guarda-chuva na bolsa, ou vou levar um casaco, vai fazer frio. Então, todo esse planejamento, por mais simples que ele seja, ele é inerente ao ser humano. Então, isso daqui já existe, a gente só precisa ordenar esse planejamento no contexto da pequena empresa, tá? Então, no primeiro momento, ele fala sobre a definição de objetivos. Como assim? Ainda que o pequeno empresário não tenha isso por escrito, ele deve ter os objetivos muito claros com relação a quanto quer faturar, quanto quer lucrar, qual o crescimento futuro. Então, uma falha que a gente tem, né, enquanto pequeno empreendedor, é deixar tudo na nossa cabeça. Tudo que a gente pensa, almeja, os sonhos, os objetivos enquanto negócio, né, enquanto empreendedor, fica tudo aqui, no nosso campo, né, mental, digamos assim. A gente dificilmente coloca isso num papel. Então, ele traz essa importância no livro. Olha, é muito importante que, por menor que seja, por mais simples que seja o seu planejamento estratégico, você precisa colocar ele no papel. Você precisa ter claro esses objetivos, de quanto você quer faturar, quanto você espera lucrar, quanto você espera que a sua empresa te pague ali mensalmente, como você vê sua empresa daqui a 6 meses, 1 ano, 2, 5 anos. Né? É bom que você escreva isso, que esteja isso em algum lugar. Quando a gente fala aqui do diagnóstico, né, para alcançar esses objetivos, os dirigentes, os donos de empresa deveriam ficar de olho, digamos assim, nos concorrentes, nos clientes, nos fornecedores, para entender melhor o cenário e tomar melhores decisões. Ou seja, quando ele fala no diagnóstico, você precisa conhecer o mercado, né, que a sua empresa está inserida. Conhecer quem são as pessoas que vão comprar de você, conhecer os seus concorrentes, conhecer os seus fornecedores. Você precisa, de fato, estar ali observando tudo o que está acontecendo ao seu redor, para você entender em que momento a sua empresa está, em que patamar ela se encontra, o que é que ela vai alcançar a médio e longo prazo. Então, tudo isso fica importante ali para o seu negócio. Quando ele traz esse campo da decisão e da ação, é que com essas informações, o empresário ele vai poder desenvolver estratégias para fidelizar clientes, enfrentar a concorrência e continuar no mercado. Né? Se você perguntar, Débora, qual o propósito de um planejamento estratégico? É te manter operando, é fazer com que a sua empresa ela continue competitiva, ela continue te dando retorno financeiro. Porque a gente vê muitos negócios, muitos negócios por aí, que eles estão no mercado empurrando ali com a barriga, sabe? Recebendo para pagar a conta, não sobra dinheiro em caixa, não consegue ampliar espaço, não consegue contratar mais, fica naquela bola de neve ali, sobrevivendo. E muitas vezes, né, o motivo disso não é clientela, não é mercado, é falta de organização interna, é falta de planejamento.
Então, toda essa questão de fazer a parte chata, digamos assim, né, a parte de colocar no papel, de escrever, né, o que você planeja para o seu negócio, a gente entende que, na verdade, não é chato. É o que precisa ser feito para o seu negócio dar certo. Né? Chato vai ser se a sua empresa tiver que fechar e você não conseguir sucesso com aquilo dali. Isso sim vai ser chato. Mas fazer essa parte mais burocrática, digamos assim, a gente não pode enxergar isso como uma parte chata. Empreender nada mais é do que administrar. A gente tende a achar que empreender é algo descolado, é inovador, vai ser dinâmico, vai ser super divertido. A gente tem essa imagem, às vezes, do empreendedorismo. Mas a parte chata, digamos assim, o administrar em si, é que vai fazer a sua empresa ter sucesso lá na frente. É o que vai fazer a sua empresa se manter no mercado. Tá fazendo sentido até aqui? Eu vi que entrou mais gente. Vocês estão compreendendo? Josi comentando, excelente, show. Total sentido. Muito bom. Obrigada, Moni. Vamos lá, continuando então. Qualquer dúvida pode falar, tá, gente? O pessoal que chegou agora, muito obrigada por vocês estarem aqui. Estamos com o dobro de pessoas da nossa última edição. Fico feliz. Apesar da sua importância, o planejamento nem sempre é formalizado por escrito, mas isso pode causar dificuldades à medida que o volume de negócios aumenta. Em que sentido, gente? A gente espera que a nossa empresa, por menor que ela seja hoje, ela continue crescendo. Né? A gente não vai que, digamos, que a nossa empresa... Na última edição, eu falei sobre tratar a sua empresa como uma franquia, né? Como se lá na frente você fosse vender a sua empresa como uma franquia. Por mais que você não vá vender lá na frente, você precisa tratar ela como um grande negócio. E aqui ele também traz isso novamente. Ele vai falar muito no livro sobre essa questão de formalizar, de colocar no papel, de você entender a sua empresa como grande, como gigante de fato. A maioria dos proprietários de pequenas empresas tem um plano, mas a quantidade de planejamento para esse plano é muito menor do que o ideal. E aqui, tenho certeza que vocês vão se identificar um pouquinho, porque eu me identifico muito. Às vezes, no nosso campo aqui, né, na nossa mente, a gente imagina o nosso negócio imenso, faturando muito, lucrando muito, contratando mais gente, mas está no campo da nossa cabeça. A gente não para planejar como a gente vai chegar lá. Né, o sonho sem a ação, sem a meta, ele não vai acontecer, não vai cair do céu. Então, é muito importante que vocês tracem um plano, né? Que vocês peguem aquele sonho grandão e vocês comecem a diminuir ele em pedacinhos menores, né? Em metas e objetivos, para que você tenha a possibilidade de alcançar esse sonho grande, esse sonho imenso, né? Obrigada, Josi. Obrigada, Dida. Perpétua, bom dia. A Perpétua estava com a gente no último também. Então, é justamente essa importância que ele traz, né? De você ter planejamento que condiz, que vai condizer ali com o seu sonho enquanto empresa, né? Com o seu objetivo final. Você precisa ter essa base. Então, a implementação aqui de um processo de planejamento formal na empresa, além de fazer com que seus administradores se dediquem, né, menos às rotinas operacionais, concentrando-se ali no futuro da empresa. E aqui eu também falei isso na nossa última edição. O empreendedor, quando ele é sozinho dentro de um negócio, ele fica muito preso no operacional, o que é normal. A gente, né, geralmente tem uma habilidade ali em alguma coisa, a gente começa a empreender a partir daquela habilidade. Então, a gente fica muito preso no operacional. Mas dentre as 3 personalidades que existem no empreendedor, que é o empreendedor de fato, o administrador e o técnico, aquele que está no operacional, a gente precisa dar voz e alimentar cada personalidade dessa. Então, se só o seu técnico está existindo, você só consegue operar o tempo inteiro, a sua empresa ela não vai conseguir se desenvolver. Então, você tem que alimentar o técnico, né, dar ali espaço para ele atuar, em grande parte, no primeiro momento, obviamente, mas você precisa também dar espaço ao administrador, ao empreendedor, que é aquela pessoa mais estratégica. Nesse livro aqui, ele foca muito no administrador e no empreendedor, que são pessoas que vão planejar e vão projetar o futuro da empresa. Então, é isso que ele traz nesse bloco aqui. Então, quando você começa a fazer isso, quando você começa a trazer esse planejamento estratégico, você começa a focar mais nos seus objetivos a longo prazo. Porque um planejamento estratégico ele vai te dar isso daqui, ó, senso de direção, você vai saber exatamente para onde você quer ir, para onde a sua empresa está indo, você vai focar em coisas que vão condizer com esse objetivo, que, vou usar o clichê, tá, gente? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, qualquer coisa tá bom.
Então, aqui é muito disso, de você saber onde você quer chegar para você conseguir tomar decisões melhores, focar a sua energia, os seus esforços em coisas que vão te levar a alcançar esse objetivo. Né? Maximizar a eficiência no sentido de você vai conseguir fazer mais com menos recursos, né? Melhorar essa entrega e reduzir o impacto no ambiente. E aqui ele não está falando do ambiente que a gente conhece, né? A natureza e afins. Ele fala do ambiente ali de trabalho, né, de você conseguir melhorar o ambiente de trabalho. Você vai definir parâmetros de controle. Em que sentido? Se você sabe onde você quer chegar e se você tem metas para alcançar esse objetivo, você vai conseguir identificar como controlar aquilo, como medir se você está conseguindo realmente fazer aquilo ou não, o que é que está deixando a desejar. Então, você não vai precisar controlar tudo dentro da sua empresa, mas você vai controlar coisas que vão te sinalizar se você está realmente no caminho para alcançar aquele objetivo, se você desviou, se você foi para outro local, se você perdeu o foco. Atua como fonte de motivação e comprometimento. E aqui a gente vai, acho que todo mundo vai concordar, quando você tem ali um foco, quando você tem um objetivo específico na sua mente, você consegue trabalhar muito mais motivado e comprometido. Né? Quando a gente coloca, por exemplo, uma meta de vendas no negócio, eu trabalho, tem bastante cliente meu aqui, acho que 50% do pessoal que está assistindo é cliente meu, a gente trabalha com um objetivo, trabalha com um valor ali de faturamento, uma meta de vendas. Então, isso consegue motivar e comprometer muito mais se tiver uma equipe perfeita, a equipe sabe dessa meta, então todo mundo trabalha em conjunto para alcançar isso. Mas se ser um empreendedor sozinho, também funciona e funciona muito. Quando você sabe exatamente onde você precisa chegar naquele mês, por exemplo, você consegue se manter motivado, comprometido. Então, essa importância de saber, de ter esse planejamento, né, de saber onde você quer chegar, vai potencializar o autoconhecimento organizacional. Em que sentido? Hoje pode ser você sozinho no seu negócio, mas eu tenho certeza que você quer expandir, que você quer contratar, por exemplo. Você quer, talvez, ir para um lugar maior e melhor. Isso vai, nesse planejamento estratégico, ele vai potencializar esse autoconhecimento da sua empresa, o autoconhecimento da sua organização. Você vai entender quais são os departamentos que precisam de mais atenção, qual é a função que você vai conseguir delegar primeiro. Até na hora de contratar o primeiro colaborador, você vai saber qual é o departamento ali que precisa de mais atenção, que você não dá mais conta, e vai ser o primeiro que você vai conseguir contratar alguém para delegar aquela função. Então, esse planejamento estratégico, ele vai trazer esse autoconhecimento do seu próprio negócio. Isso é super importante para a tomada de decisões. Né? E vai aqui trazer consistência à ação gerencial, no sentido de, se você, né, eu sempre vou falar isso, né, de ter, mas para poder se tornar uma franquia, o primeiro momento tem que ser muito sólido, preocupação nesta parte para mim, será que é possível conseguir o mesmo padrão de qualidade do que eu criar? Marcão, eu acho que eu não entendi sua pergunta. Vamos lá. Eu ia falar isso no final, mas já vou trazer agora. Esse planejamento estratégico que eu estou trazendo aqui, obviamente que ele é um pouco mais completo, né? Afinal, é um livro, não é um PDF de 5 páginas, é um livro com 150 páginas. Então, ele traz bastante detalhe. O foco aqui é você conseguir adaptar esse conhecimento para o seu pequeno negócio. Eu, inclusive, vou trazer o interno da minha empresa, que sou eu sozinha, para vocês conhecerem no final como eu aplico esse planejamento estratégico no meu próprio negócio. E foi a partir do planejamento estratégico que eu consegui, em 7 meses, fazer minha transição de carreira e pedir demissão do meu negócio. E faturar 3 vezes mais do que eu faturava antes, do que eu ganhava no CLT. Tá? Foi com esse planejamento estratégico. Então, num primeiro momento, pode parecer que é coisa demais, que não faz sentido, que isso aqui, nossa, não, ninguém faz. Eu vou te falar e eu vou te mostrar que sim faz. E é isso que vai provavelmente te trazer muito mais sucesso em menos tempo, tá? A Josi está aqui, Josi me acompanhou em um desses processos, em um desse planejamento estratégico, e vocês vão conseguir entender como aplicar isso daqui no seu próprio negócio. E, Marcão, você não precisa esperar isso daqui tudo, digamos assim, ficar pronto para você começar a colocar a mão na massa, tá? Isso daqui não é para te travar enquanto empresa. Isso daqui é para te dar um norte. Se você ainda não começou, você já pode ir fazendo alguns passos disso daqui. Mas se você já estiver operando, por exemplo, eu sei que você não está, mas tem pessoas que já estão em operação, a empresa já está rodando. Você vai fazendo isso daqui com o tempo. Né? Você vai ali a cada dia ou a cada semana você senta para dar espaço para o seu administrador aí dentro de você, estava na primeira edição, você sabe, para começar a organizar isso.
Então, a ideia de trazer esse conhecimento aqui para vocês não é te travar e só começar quando isso estiver pronto, mas também não é para deixar isso para fazer, sabe, nunca. É para você encontrar um equilíbrio. Começar a aplicar de agora, mas isso daqui não pode te travar. Isso daqui vai te motivar, vai te colocar em movimento e vai te trazer muito mais clareza acerca do seu negócio. Fez sentido? Grace, Camila, Pode falar. olha só, bom dia. Olha só, a minha preocupação é assim, eu já recebi um incentivo de montar um aqui em Brasília. Então, vou começar lá, em Maceió, aí já meu irmão falou, cara, você tem que trazer para Brasília, mas só que é uma coisa prematura. Mas aí a minha questão é assim, será que eu, dentro de tudo isso aqui que eu estou aprendendo, eu vou conseguir trazer o mesmo padrão de qualidade de lá para cá, mas eu não vou poder estar à frente. Lembra que a gente vem conversando, a primeira aula, né? A questão quem pega, faz lá, como é que é agora? Que falou o nome aqui que eu estou dentro do hospital. O microempreendedor. Uhum. Isso, aí tem aquela questão do operacional, entendeu? E eu estou desmistificando em mim um pouco a questão do operacional. Já estou botando na minha cabeça que eu vou ter que estar ensinando e cobrando, entendeu? Uhum. As ideias. Então, é isso aí que me surgiu, porque as coisas estão vindo muito rápidas, né? Então, pelo que eu projeto, que eu estou fazendo e tudo, é mesmo falando, não, você tem que montar logo uma franquia. Eu falei, cara, não é assim, tem que ser devagar. Mas aí eu já tenho que pensar nisso também, entendeu? Porque eu Pronto. vou estar em 2 estados. Entendi. Vamos lá. Hum, Vou te responder o seguinte. tá, massa. É, é claro que o cenário ideal seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer tudo isso, a parte estratégica, sabe? A parte ali de pensar no futuro, de delegar de cara a função, a gente estar só à frente do empreendimento e não estar mais na parte operacional. Esse é o mundo ideal. A gente sabe que no dia a dia não é assim que acontece, ou pelo menos leva um tempo, né, um processo para que isso aconteça. Então, o fato de você estar mudando a sua mentalidade já é maravilhoso, já é incrível. Mas você inicialmente vai estar no operacional e não tem nenhum problema nisso. Mas você já está com a mente pensando em eu não posso ficar preso no operacional. Então, você vai iniciar no operacional, como grande parte das pessoas que estão aqui também estão no operacional. Eu estou muito no operacional, mas é pensando já lá na frente. E aí isso vai depender do planejamento estratégico que você vai fazer para o seu negócio. Em quanto tempo você quer sair do operacional? Em quais são as funções desse operacional que você quer se manter até sabe, até para sempre, e quais são ações que você realmente não quer, que você quer delegar logo. Então, isso vai ser muito pessoal do seu negócio. Mas, no primeiro momento, é muito comum que a gente faça grande parte do operacional, tá? O conhecimento, às vezes, né, é muito bom ter conhecimento, mas o conhecimento, às vezes, trava a gente. É porque a gente fica assim, nossa, tem muita coisa para fazer, e fica ali, paralisado, não sai do lugar. A ideia não é essa, a ideia é que você tenha essa mentalidade aí se formando, mas que você consiga perceber que existe uma distância entre a teoria e a prática, tá? E você vai equilibrando isso para fazer da melhor forma possível para você. Isso, a Veridiana falou aqui, a importância da manutenção desse planejamento a fim de mantê-lo atualizado. Perfeito. E o planejamento, a gente vai até ver aqui também, ele muda, gente. A gente não vai decidir o planejamento do nosso negócio hoje, escolher o que a gente quer da nossa empresa daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, e vai ser para sempre isso daqui. Não, ele vai sendo atualizado sempre. Sempre que necessário, a gente precisa parar para analisar esse planejamento, para saber se é de acordo com o que a gente quer ainda, inclusive, né? Faz muito sentido. Muito bom, Marcão. Bom que respondi. Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Então, resumindo, o planejamento ele é um processo. É um processo aqui, ó, formal, racional, sistêmico e flexível. Em que sentido? Formal, porque é muito importante que ele esteja escrito, e eu vou trazer para vocês aqui o meu planejamento escrito, tá? Para vocês entenderem, e ali foi uma virada de chave, inclusive, para mim, para eu me comportar enquanto empreendedora. A Josi, quem fez isso para mim, a gente fez esse trabalho junto, e ela me trouxe formalizado, e isso mudou muito a minha visão de negócio, né? Acelerou demais a minha empresa. Racional, por quê? Quando você para fazer um planejamento estratégico do seu negócio, você tira a sua emoção dali. Né? Você não vai agir como um ser humano ali emocional, digamos. Você vai ali botar no papel números, metas, objetivos, é algo muito mais racional, tá?
Sistêmico porque você precisa movimentar os sistemas da sua empresa para que você entenda que existem diferentes departamentos, diferentes funções, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, e flexível porque é isso que eu falei, ele vai mudar ao longo do tempo, você precisa ter ele flexível e não rígido para que você tenha essa oportunidade de ajustar ele ao longo do caminho, tá? Ah, Josi, sempre vou te mencionar, você mudou a minha visão sobre negócio começou de você. E ler esse livro, inclusive, me trouxe isso. Eu falei, nossa, esse planejamento estratégico eu fiz quando eu nem sabia que ele era extremamente importante para a minha empresa decolar, né? Alavancar. Perfeito, inclusive. Então, as empresas apresentam 3 níveis de responsabilidade e participação nesse processo decisório. O nível institucional, o nível intermediário e o nível operacional. Vamos entender aqui cada nível desse. O nível institucional é também chamado de estratégico, é aquele ponto mais alto ali, é o que decide as coisas. No nível das pequenas empresas, é normal ser composto apenas pelo proprietário. A gente sabe que provavelmente todos os níveis serão feitos pela mesma pessoa, já que estamos falando de pequenos negócios aqui, que ainda aqui estão se desenvolvendo. Então, mesmo que isso aconteça, a gente vai perceber como é importante definir ainda assim os departamentos, né, de acordo com as funções e não com as pessoas, porque senão a gente chegaria aqui e falaria, olha, o planejamento estratégico é um só, ponto, porque só tem uma pessoa operando, mas não, essa uma pessoa, que sou eu, que é você, a gente tem mais de 10 funções ali no negócio, e a gente precisa entender quais funções são essas para a gente dar ali um plano estratégico para cada função. Então, nesse nível aqui, vão ser definidas as finalidades, objetivos, são coisas a longo prazo, né? Uma visão mais ampla do negócio. E aí, nesse cenário de pequenas empresas, onde, na maioria das vezes, o proprietário exerce pessoalmente todas as funções, acaba acontecendo de maneira informal e centralizada. Ou seja, a gente não para fazer isso, né, no papel, de uma formal, ali, sistêmica, e a gente centraliza todas as decisões na gente. Até porque somos só nós, né? É uma pessoa só. Então, toda a parte de decisão, ela fica concentrada no próprio empreendedor, no próprio dono. O segundo nível, que é o nível intermediário, é a parte mais gerencial. Nas empresas maiores, esse nível ele é responsável pela implementação e coordenação dos objetivos. Mas, quando se trata de pequenas empresas, é comum que o dono, né, o dirigente, ali, o gestor, concentre as funções dos 2 níveis que citamos. Ou seja, se a parte institucional, ela pensa, ela faz ali o planejamento, a parte do nível intermediário, ele vai meio que tomar decisões, ele vai coordenar ali como é que ele vai implementar aquelas estratégias. E esse nível operacional é esse encontro, né? As pessoas responsáveis pela execução das rotinas e tarefas, ou seja, o que você decidiu lá no nível institucional, a forma como você coordenou isso, de como você vai fazer e como você vai colocar em prática, é esse nível operacional, como você vai começar a desenvolver isso. É importante ressaltar que, mesmo que uma mesma pessoa participe de mais de um nível, eles ainda existem separadamente. Foi o que eu comentei com vocês. Por mais que seja apenas uma pessoa fazendo tudo, esses níveis ainda existem. Afinal, o que a gente faz dentro do nosso negócio é o que acontece em grandes empresas, só que em uma escala diferente. A gente prospecta, a gente vende, a gente produz, se for na questão de um produto ou se for serviço, a gente desenvolve, então a gente compra de fornecedor, a gente entrega para o cliente final, a gente procura um feedback. Então, o nosso formato, mesmo enquanto pequena empresa, ele se assemelha ao que grandes empresas fazem, né? É só em escala menor. Então, quando ele traz essa clareza de, olha, mesmo que seja você sozinho, você precisa entender cada parte dessa, é justamente por conta dessa importância, tá? Então, cada nível desse vai corresponder aqui a um planejamento. O planejamento estratégico, ele é dirigido à empresa ali como um todo, é direcionado para o longo prazo e não aborda detalhes específicos. A principal finalidade é estabelecer um senso de direção comum para os caminhos futuros, né? A parte realmente do longo prazo, uma visão mais geral. O planejamento tático ele vai abranger aqui cada departamento da empresa, por exemplo, marketing, contratação, produção e vendas, tá? E o operacional ele vai executar ali cada um dos planos táticos com a maior eficiência possível, ou seja, quanto mais você conseguir fazer no seu negócio, né, gastando menos, digamos assim, vai ser ali mais eficiente, tá? Tá fazendo sentido até aqui? Vocês estão conseguindo compreender? Dida, eu que o diga. É verdade, né, Dida? Uma pessoa só para fazer toda essa parte de ir atrás de fornecedor, de conseguir um melhor preço, melhor qualidade, fazer todo esse trâmite e chegar no final, vender,
ter um feedback do cliente, a gente realmente faz todas as funções, mas é importante que vocês entendam que cada departamento desse ainda assim existe, mesmo que seja só a gente trabalhando nele. Show, Gabriel, obrigada. Gida, Josi. Isso, Marcão. Quando ele traz esse marketing, é justamente essa forma como a empresa vai ser vista, como você vai conseguir posicionar a sua empresa, né, nas redes sociais, como você vai ajustar a sua comunicação, para que você consiga vender mais, trabalhar mais isso. A gente vai detalhar um pouquinho essa parte também. Então, de diagnóstico aqui, inicial, para entender a empresa, aqui você já pode começar a pegar um lápis, uma caneta, um papel, que a gente vai começar a colocar a mão na massa também, tá? Antes de iniciar o planejamento estratégico de fato, precisamos de um diagnóstico com a finalidade de obter uma visão global a respeito da empresa. Nesse diagnóstico, a gente vai precisar de caracterização da empresa, descrição das principais funções, atividades da empresa, e depois eu vou trazer um exemplo meu aqui, pessoal. Então, quando ele fala da caracterização da empresa, ele fala desse breve histórico da empresa. Ou seja, a gente precisa do basiquinho aqui, tá? O nome da empresa, o ano que ela foi fundada, número de empregados, principais produtos ou serviços, o mercado em que atua. E aqui eu sei que vocês sabem, mas dificilmente vai ter alguém aqui que tem isso por escrito, que tem isso no papel, que tem isso de fato organizado. É muito difícil que isso aconteça, principalmente em pequenas empresas. Eu conheço grandes empresas, inclusive, que não tem isso daqui no papel, tá? Mas é muito importante que vocês tenham esse breve histórico da empresa para vocês começarem a entender essa questão do planejamento, tá? Não tem como fazer um planejamento sem fazer esse passo a passo antes, sem fazer esse basiquinho antes, tá bom? Depois a gente vem aqui para o nosso organograma. Em que sentido? Mesmo tendo poucos ou nenhum funcionário, uma estrutura simples, as pequenas empresas desenvolvem as mesmas atividades funcionais das grandes empresas. Eu comentei com vocês. Por exemplo, uma pequena empresa, uma padaria, por exemplo, trabalha 3 pessoas: o proprietário, o padeiro e uma vendedora. Mas são desempenhadas diversas funções: compra, controle de estoque, produção, venda, contas a pagar, contas a receber. E, geralmente, uma única pessoa acumula diversas funções. Mas aqui precisamos observar a empresa do ponto de vista de suas atividades funcionais, o que cada um faz. E aí ele traz essa definição aqui, ó, por departamentos, nessa separação. Departamento de vendas, de marketing, de materiais, de produção, de logística, como você vai entregar aquele serviço ou produto. Ele fala do departamento financeiro, e aqui eu tirei o parágrafo do livro e coloquei aqui, porque eu sei que é um gargalo para grande parte dos empreendedores, né? Esse departamento financeiro, ele trata do gerenciamento de contas a pagar, contas a receber, controle de contas bancárias, fluxo de caixa. Então, o proprietário da empresa, ele deve tratar de nunca misturar as finanças da empresa com as suas finanças pessoais. Quando for possível, deve estabelecer uma retirada mensal, né, que é o nosso prolabore ali, e respeitar essa decisão. Os seus cartões de crédito pessoais não devem ser os mesmos da empresa. E é uma informação que a gente ouve tanto, que a gente já sabe tanto, que a gente vê tanto, mas que dificilmente a gente coloca em prática, dificilmente a gente aplica. Geralmente, o departamento financeiro tá aquela baguncinha ali, né, tudo misturado, o que, para um início, é ok ainda é aceitável, mas é muito importante que essa situação, que esse cenário mude o quanto antes, para você conseguir realmente crescer ali, expandir o seu negócio. Então, dos recursos humanos aqui, ele fala que mesmo que a empresa ainda não tenha funcionários, a proprietária deve analisar quais são as atividades que devem ser exercidas em cada um dos departamentos acima citados. Deve pensar também quais são as atividades que deve continuar exercendo e quais são as que devem ser delegadas quando o primeiro funcionário for contratado. Isso aqui vai responder a pergunta do Marcão, inclusive. Dida falando, isso é disciplina pura. Né? Tá comigo na assessoria financeira tem uns 10 meses já. Se já não tivesse daqui disciplinado, meu amor. Dida é maravilhosa. Tudo separadinho, tudo bonitinho. Então, quando ele fala isso daqui, né? Por mais que você seja sozinho, por mais que você... Daqui a pouco eu libero aqui, Marcão. Por mais que você seja sozinho na empresa, você precisa entender o seu negócio, né, nessa divisão aqui. Por quê? Quando você fazer a primeira contratação, por exemplo, você vai saber qual desses departamentos você tem maior necessidade dentro do seu negócio. Qual desses departamentos eles vão te dar você precisa ali, olha, esse daqui eu não consigo mais trabalhar operando esse daqui, preciso delegar essa função. Então, por exemplo, para mim, no meu negócio,
eu falo muito da questão do marketing das redes sociais. Chegou um ponto que eu não tinha mais como fazer aquilo sozinha. E eu já tinha essa noção porque eu fiz esse planejamento estratégico do negócio. Eu sabia que tinha ali o marketing, o financeiro, o contábil, o jurídico. Eu fui ajustando cada ponto e eu identifiquei minha maior dificuldade nesse daqui. Então, eu falei, se a minha maior dificuldade está nesse departamento de marketing e é ele que vai me proporcionar aumentar vendas, aumentar mais minha carteira de clientes, vai ser a primeira função que eu vou delegar. E assim eu fiz. Vamos lá. Fez sentido aqui, gente? Estão acompanhando? Josi respondeu. Oi, Marcão. A minha questão toda, né, essa questão, para mim, específico, tá? Então, o que eu preciso? Produtos de qualidade. Então, a parte de compras tem que ter, pô, vai ter que ser eu na frente e a parte final, porque a qualidade, né? Porque a compra ela é fundamental, porque eu vou ter que trabalhar com gêneros de primeira qualidade, que é alimentação, isso aí é incontestável, né? Uhum. Então, na hora de selecionar isso, não pode ser qualquer coisa, entendeu? Então, essa é a minha preocupação. O financeiro foi aquilo que eu te falei. Essa aí, para mim, ainda não é um pensamento que eu não, é meio complexo, né? Aquela questão de tabelas e tal. Mas, e dentro dessa perspectiva aqui, eu penso assim: são duas áreas que eu vou ter que estar mais atento mesmo, que é a questão da entrada e a saída, entendeu? Porque o mesmo padrão de qualidade que chegar ele in natura, eu tenho que entregar ele pronto, com uma qualidade legal, para não deixar cair, entendeu? Porque Então, isso aí, porque quando vai expandindo, pelo que eu estou vendo aqui, aí eu vou ter que ter muita atenção nessas duas áreas, entendeu? exato. Então, é justamente isso. A ideia do planejamento é para você visualizar o seu negócio em diferentes departamentos, para que você saiba exatamente quando e qual departamento delegar, tá? Essa visão aqui, né, o planejamento estratégico, ele é essa visão de cima. Você vê o seu negócio como um todo, em diferentes áreas, para que você consiga decidir qual área você vai delegar primeiro, qual área você vai melhorar primeiro. Então, quando você não tem isso claro, você fica confuso, você nem sabe o que fazer amanhã, na semana seguinte, no mês seguinte. Inclusive, se você aumentar a sua demanda, se sua clientela crescer, se as suas vendas aumentarem, vai ficar aquele caos, aquela bagunça. Então, quando você vai separando ali os seus departamentos dentro do seu negócio, você já vai ter essa clareza. Eu coloquei aqui exemplo da DG, mas acabei de falar. Essa questão, eu separei a minha empresa, que sou só eu, é uma prestadora de serviço, inclusive trabalho de dentro da minha casa, mas eu separei em departamentos. Inclusive, está nos destaques do Instagram, caso alguém queira visualizar. Eu separei em departamentos e eu ataquei dois principais, que eu sabia que era a minha necessidade principal ali. Então, por mais robusto que pareça, né, por mais complexo que pareça um planejamento estratégico, vocês conseguem adaptar isso para o pequeno negócio de vocês. E é justamente isso que o livro traz, que é muito possível e é imprescindível, precisa existir para que você consiga ter melhores resultados em menos tempo, com menos recursos, ou seja, eficiência. Um planejamento estratégico, ele vai trazer eficiência para o seu negócio. Tá bom? Total. Perfeito. Então, aqui agora é uma das partes mais importantes, partes que eu mais gosto, que é esse negócio, missão e visão estratégica, tá? Depois a gente vai passear aqui. Os outros tópicos, eles são menores, tá? Eles não têm tantas ramificações como esses aqui, tá bom? Então, vamos lá. Negócio, missão e visão estratégica. A finalidade de qualquer pessoa que abre empresa é obter lucro, ganhar dinheiro. Né? A gente quer lucrar. Ninguém quer trabalhar num negócio que não traz rentabilidade, que não traz lucratividade. Então, esse é o nosso principal foco. No entanto, para que isso aconteça, é necessário se conscientizar de que o sucesso ou o fracasso de qualquer empreendimento sempre dependerá da sua capacidade de satisfazer necessidades. Ou seja, não é só pelo dinheiro que a gente empreende para satisfazer alguma necessidade nossa. Seja uma necessidade profissional, pessoal, enfim. A gente empreende, obviamente, né? A consequência vai ser o lucro, a gente quer ter dinheiro, a gente precisa pagar nossas contas, mas a gente precisa entender quais são as necessidades que o nosso negócio, né, tendo sucesso, vai conseguir satisfazer. Então, o lucro é essencial, mas ele deve ser visto como resultado de desempenho, né? Então, o que a gente precisa aqui? Entender primeiro nosso negócio,
quais são as decisões relacionadas ao setor que a empresa atua ou pretende atuar. A gente precisa aqui definir o nosso negócio pensando nos benefícios procurados pelo cliente, né? Uma visão estratégica, e não pensando nos produtos ou serviços. Por exemplo, Marcão, você, digamos, na parte de espetinho, né, de fornecer ali um alimento. O seu produto ou serviço, ele é um espetinho, é uma comida, enfim, um alimento ali, né, no quesito alimentício. Mas o que é que o seu negócio é? A gente falou isso, inclusive, na nossa última mesa redonda. O que você vai vender para o seu cliente é o sabor, é a satisfação de sentar com a família, de poder fazer uma refeição deliciosa, aquele momento, aquela experiência. O seu negócio é isso, e não o produto em si. Então, quando ele traz essa questão de entender qual é o seu negócio, é para que você comece a visualizar os benefícios que você oferece para a sua empresa. Isso, Carol, gerar experiência. Perfeito. Os benefícios que você oferece para o seu cliente e não apenas o produto, tá? Então, aqui, o que é que ele faz? É muito importante que você... O que é que ele fala, né, no livro? É muito importante você delimitar um espaço dentro do setor em que a empresa atua com a finalidade de identificar oportunidades de mercado. Ou seja, qual é o setor? Digamos que seja... Você tem uma confecção de roupas. Qual o setor que você atua? O setor têxtil, né? O setor alimentício, o setor da beleza, enfim, identificar esse setor. Identificar os tipos de necessidades ou desejos que a empresa tem habilidade para satisfazer de forma diferenciada. Então, qual é a necessidade que você atende do seu cliente? Qual é o desejo que você gera? É importante saber também quais são os benefícios que os clientes esperam obter ao adquirir seus produtos e se certificar também que não será apenas correspondido, mas superado ali as expectativas do seu cliente. Então, é importante expressar isso formalmente, né, uma missão que facilite ali a definição e o alcance dos objetivos pretendidos. Ou seja, qual é a experiência que você imagina que o seu cliente vai ter no seu negócio? Como você vai fazer para superar essa expectativa, né, e não só atendê-la? Fala muito sobre essa questão. Então, esse é o negócio que você está inserido, né, o benefício que você traz para o seu cliente, a experiência que você gera ali. A missão vai dizer respeito às expectativas e aos interesses específicos que a sua empresa vai se propor a fazer. Ou seja, a razão de ser da empresa, né, o verdadeiro motivo. Uma empresa existe para oferecer, não existe para oferecer coisas, sim para satisfazer necessidades. Então, quando ele fala de missão, ele retoma aqui qual é o seu negócio, a gente acabou de ver, quem é o nosso cliente, ou seja, você precisa descobrir qual é o seu público, né? Se ele é masculino, se ele é feminino, qual é a faixa etária, qual o sexo, qual o poder aquisitivo. É muito importante que você defina quem é o seu cliente. E você precisa também saber o que realmente o cliente quer quando ele te procura, né? Não é só conhecer o benefício que você oferece, não é só conhecer o seu cliente, é saber também o que o cliente realmente quer quando ele te procura, alinhar ali as expectativas, tá? Esse é um dos principais pontos nesse sentido aqui. Aqui eu vou diminuir aqui, porque senão a gente vai ficar só falando sobre isso. Mas, os detalhes sobre a missão o que é que a sua empresa consegue oferecer, né, para o seu cliente em questão de benefício, como você vai conseguir superar essa expectativa para que essa seja a sua missão. A missão ela tem que ser curtinha, objetiva, clara, específica, tá? E aí a gente vem para a nossa visão estratégica, que é juntando isso daqui, todos esses pontos, entender o seu negócio, entender qual é a sua missão, a gente vem para a visão. Por exemplo, eu trouxe aqui até um exemplo da missão e da visão estratégica da Caixa Econômica Federal. Mas antes disso, não é um mero sonho, né? A visão estratégica não é um mero sonho, nem uma utopia, nem uma fantasia, e sim um modelo mental de um estado ou situação futura super desejável de uma realidade para a sua empresa. Tá bom, Milena? Obrigada, a gente vai se falando. Então, aqui, como é que a Caixa Econômica definiu a missão dela? Atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do país como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceria estratégica do Estado brasileiro. A visão estratégica é estar entre os 3 maiores bancos brasileiros até 2022, mantendo a liderança como agente de políticas públicas. Ou seja, a missão, se vocês perceberem, ela é muito mais específica, ela resolve ali um problema, digamos assim, ela traz uma solução, um benefício. E a visão ela é algo mais amplo. Então, é isso que a gente precisa entender quando a gente fala de missão, visão e negócio que a nossa empresa se encontra, tá? Eu vou trazer daqui a pouquinho um exemplo
DG, assessoria financeira, que a Josi fez, inclusive, essa missão, essa visão estratégica, um negócio muito, muito incrível, assim, perfeito. Ele traz também essa análise SWOT, né? É até famosa, esse SWOT, é uma sigla que a gente ouve muito quando a gente vai falar de planejamento estratégico, né? Em inglês, ela, traduzindo para o português, ela significa que fraquezas, pontos fortes, oportunidades e ameaças para o seu negócio. E o livro traz nos fatores ali internos e externos, ou seja, quando a gente fala de fatores internos, você precisa entender quais são os pontos fortes do seu negócio e quais são os pontos de fraqueza, tá? Internamente falando. Por quê? Porque isso vai nortear a sua tomada de decisão lá na frente. Então, Débora, quais seriam os pontos fortes? Se você acha que um ponto forte, digamos, vamos falar de 3 shoppings diferentes. Esses 3 shoppings diferentes na mesma cidade, eles contam com um estacionamento gratuito, amplo, sempre tem vaga. Esse estacionamento, ele seria um ponto forte? Não, ele seria um ponto neutro. Por quê? Porque todos os 3 apresentam esse estacionamento gratuito e amplo. Então, às vezes, a gente acha que o nosso negócio tem um ponto forte específico, mas ele só vai ser um ponto forte de fato se ele for um diferencial, se ele for único, se ele for realmente peculiar da sua empresa, se nenhuma outra consegue oferecer aquele ponto forte. Caso outras empresas consigam oferecer esse ponto forte que você achava que era forte, ele vai ser, na verdade, um ponto neutro. Tá? Então, é muito importante que você encontre dentro da sua empresa o seu ponto forte, que é realmente o seu diferencial, algo que ninguém consegue oferecer, mas que você consegue. E nos fatores externos, essa questão de oportunidade, de ameaça, é de você estudar o mercado, de você entender quem são os seus concorrentes, quem são os seus fornecedores, quem são os seus clientes, né, para que você consiga, né, depender ali do interno da sua empresa, digamos que no interno da sua empresa, você tem uma equipe muito boa, muito experiente, uma equipe que, nossa, ele até chama disso de bem intangível. É muito difícil copiar ali a expertise de uma equipe, por exemplo. Então, isso pode ser um ponto forte do seu negócio. E essa expertise, digamos que os seus funcionários eles estejam bem relacionados com fornecedores, por exemplo. E aí você consegue oportunidades melhores na hora de comprar de um fornecedor. Então, é ali um ponto interno seu, da sua empresa, que é muito bom, que é um diferencial, que vai influenciar na sua negociação lá externamente com o fornecedor. Então, é muito disso, de combinar ali os fatores internos, e você precisa saber quais são os seus pontos fortes e pontos fracos, né, enquanto empresa, para que isso ajude na hora de tomar decisões melhores nos fatores ali externos, em coisas que dificilmente são do nosso controle, elas fogem um pouco do nosso controle. Então, ele traz essa análise. Eu não vou abrir ali, porque se a gente vai ficar falando muito daqui, caso vocês queiram detalhar, vocês leiam o livro. Mas é muito importante parar para fazer essa análise, tá? Isso vai te ajudar bastante. Posicionamento estratégico da empresa. Esse daqui é o propósito de todas essas análises, né? Qual é o principal objetivo do planejamento estratégico? É facilitar a identificação das oportunidades que podem ser aproveitadas, assim como das ameaças que podem ser evitadas. Quando você conhece o mercado, quando você conhece a empresa, o local, né, digamos assim, que a sua empresa está inserida, você consegue ali aproveitar melhor oportunidades e driblar as ameaças. Quando ele fala da definição dos objetivos estratégicos no contexto da pequena empresa, ele fala o seguinte: o objetivo é a situação futura desejada pela empresa, tá? Em função da qual devem ser empregados recursos e dirigidos os esforços, né? Obviamente, o objetivo ele vai nortear ali onde você quer chegar. A empresa deve formular objetivos nas seguintes áreas. Olha, posição de mercado, inovação, produtividade, recursos financeiros, lucratividade, atuação e desenvolvimento de administradores, desempenho e atitude dos trabalhadores, responsabilidade pública. Ou seja, você precisa estar muito ciente de quais são os seus pontos fortes nessas áreas, né? Digamos que agora eu tenho um pouco recurso financeiro. Então, tá, a gente vai precisar ali enxugar custos e despesas, vamos precisar fazer de forma mais orgânica a operação do seu negócio, porque isso ali é um ponto mais fraco da sua empresa, mas você tem uma expertise que ninguém no mercado tem. Então, a gente vai atacar, vamos potencializar esse benefício que você tem, essa peculiaridade que você tem. Então, é muito importante você ter essa noção, realmente, de pontos fortes e pontos fracos. Então, você precisa ali juntar esse negócio, né, o que você definiu como qual é o seu negócio, qual é a sua missão, qual é a sua visão, a análise interna e externa, tudo isso você precisa trazer
para entender como é que está o seu campo ali de marketing, de vendas, de produção, né, caso você confeccione, ou de operações, caso seja só um intermediador, logística, como essa questão da compra ou da entrega do seu produto ou do seu serviço, a contratação de pessoas. É muito importante que você saiba quem você quer contratar, no sentido dele, qual é a expertise dessa pessoa? Será que ela está batendo certinho aqui com o que eu espero para minha empresa, com a minha missão, com os valores do meu negócio? Será que faz sentido, de fato, contratar aquela pessoa? As finanças também, super importante que vocês tenham esse departamento muito bem esclarecido, muito bem separado da sua vida pessoal, porque é ele quem vai te dar poder ali, né, de contratar, de delegar, de ampliar. Então, tudo parte praticamente do financeiro, né, de contar a saúde do seu negócio nesse sentido. Planos de ação. Planos de ação, ele coloca um pouco mais em tabelas, tá? É muito importante que o plano de ação, ele seja muito específico, né? Qual é o objetivo naquele mês, naquela semana, naquele trimestre? Quem vai executar esse plano de ação? Geralmente é o empreendedor sozinho. Mas você precisa definir quais são os objetivos, quanto tempo você vai dedicar àquele objetivo. E aqui eu vou trazer um exemplo meu, por exemplo. Eu tenho, um exemplo meu, por exemplo, é ótimo. Eu tenho as semanas específicas para o meu negócio. Tipo, a primeira semana eu foco mais em oferecer ali a entrega, né, do fechamento financeiro dos meus clientes. Na primeira semana, ou então nos 10 primeiros dias do mês, meu foco, ele é todo na entrega, ele é todo na logística, ele é todo na etapa final, por exemplo. No segundo momento do mês, eu foco um pouco mais de criação de conteúdo para o meu Instagram, para movimentar. Eu consigo trazer mais atenção para essa parte, porque é aquilo que vai gerar venda, vai aumentar minha cartela de clientes, por exemplo. No final do mês, eu separo para reuniões estratégicas, porque final do mês é o meu momento de fechar negócio para iniciar no dia 1º do mês seguinte. Então, os planos de ação, mesmo que seja eu sozinha executando, eu consigo separar e entender qual é o momento que eu vou executar aquela ação para alcançar aquela meta, né? Se no primeiro momento o meu objetivo é entregar o fechamento dos meus clientes, vou focar nisso. A Débora que é responsável por essa ação, por esse objetivo, ela vai fazer. No segundo momento a mesma coisa, no terceiro a mesma coisa. Então, é isso que eu quero que vocês percebam, que por mais que seja você sozinho executando, você precisa separar em departamentos, você precisa separar em objetivos, em ações diferentes, para que a sua empresa ela consiga realmente rodar ali e se organizar, tá? Quando ele fala de organização e estrutura, ele fala muito dessa questão da departamentalização, né, o que eu acabei de falar. E aí, dependendo do seu negócio, você pode separar por função, por produto, por cliente, por processo, por região. Então, no meu caso, eu prefiro separar pela questão do processo. Para mim, o processo e funcional, eles andam juntos, eu separo mais ou menos assim. Mas eu tenho clientes aqui, inclusive, que separam por produto. Né? Se for uma infoprodutora, ela vai separar ali por produtos. Então, se for por região, né? Dependendo do negócio que você tem, o pessoal do interior tal, do interior X, do interior Y, você pode dividir nesse sentido. Aí, isso aí vai ser a organização e a estrutura do seu negócio. Aí, de considerações finais, para a gente encerrar aqui. Opa! Para que se possa implementar o processo de planejamento estratégico, é necessário, acima de tudo, que os dirigentes da empresa, assim como os demais participantes do processo, ou se for uma pessoa só, estejam entusiasmados, dispostos a fomentar aptidões. Ou seja, se você não estiver realmente disposto a fazer o seu negócio dar certo, não estiver realmente disposto a colocar isso daqui num papel e depois colocar em prática, é melhor nem fazer. Não precisa perder todo esse tempo, gastar toda essa energia para fazer um planejamento estratégico se você não estiver realmente entusiasmado, comprometido, querendo aplicar isso daqui no seu negócio. Tá? A ideia do planejamento estratégico, por mais robusta que seja, por mais complexa que pareça ser, ela pode ser simplificada quando a gente trata aqui de pequenos negócios. E aí eu vou parar a gravação para poder mostrar para vocês internamente como é o meu negócio, como foi que eu fiz esse planejamento estratégico, porque eu tenho certeza que isso vai clarear muita coisa para vocês, no sentido de como é que eu vou conseguir aplicar isso na minha pequena empresa, numa empresa que sou só eu que estou operando, tá? Tá fazendo sentido para vocês até aqui, gente? Vocês estão em silêncio, estão caladinhos? Fala comigo aí. Responde aqui no chat para eu saber se vocês estão me ouvindo. Show. Tudo que você está ensinando é o que eu preciso para a empresa crescer em sua estrutura e em faturamento. Um sonho. Todo empreendedor se vê grande, mesmo sendo pequeno. A visão mais ação nos leva mais longe. Perfeito. Ingrid falando também. Sim, perfeito. Dida. Esse material já quero depois para organizar o meu também.
Perfeito. Carol, didática, impecável, obrigada. A teoria é mais maçante que a prática, com certeza, Verido. Mas depois que você consegue colocar no papel, muda muito, né? A prática ela fica muito mais rápida. Também preciso disso. Eu vou disponibilizar para vocês esse fluxograma, tá? Ele está muito mais detalhado. Eu não abri ele todinho porque já tem uma hora aqui de reunião, mas eu passo para vocês. Ele é muito bom. Deixa eu parar a gravação para eu mostrar para vocês a parte interna aqui, tá? Beijo, galera que está assistindo gravado.